Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar um pouquinho da nossa aula de urgência e emergência. Bem-vindos então, nossa disciplina de urgência e emergência. Nós enviamos algumas questões da aula 1 e aula 2. Essas questões eu vou abordar com vocês na próxima aula, tá? A gente vai falar um pouquinho delas e passar as respostas, tá? Discutindo, cada uma delas. Então, até a próxima aula, próxima quinta, da próxima semana, eu espero que todos vocês já tenham enviado para eu contabilizar os pontos, tá? Quem não conseguir entregar na escola, pode me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Não tem problema. Mesmo que vai entregar na escola também, se quiser enviar para eu já contabilizar, fica tranquilo, tá? Só me enviar. Eu vou dar o ok. Se eu demorar um pouquinho, às vezes vocês mandam mensagem, eu demoro um pouquinho, mas eu sempre dou o ok, tá bom? E aí vocês podem ficar tranquilos. Hoje nós vamos falar um pouquinho da cinemática do trauma, eu vou fazer uma revisãozinha, tá? Alguns alunos tiveram dúvidas, então eu dei uma detalhada maior. E aí a gente vai falar sobre traumas, tá? Nossa aula hoje é bem gostosinha, a gente vai falar um pouquinho de trauma, explicar como que eles ocorrem, e os órgãos e partes do corpo que ocorrem, que são cometidos e as consequências, além do primeiro socorros, que a gente precisa ter, realizar com esses pacientes. Então, vamos lá. Quando a gente fala em trauma, eu falei, na aula passada, que ele é uma transferência de energia, A gente sabe que a energia não se cria, ela se transforma. Então, quando a gente pensa no trauma, olha só uma explosão. A gente tem uma onda, essa onda, ela leva o quê? Ela leva a uma queda, um arremesso, de objeto e o deslocamento do ar, pensando nas explosões. Já um trauma, uma batida ou um soco, o que acontece na batida? Lembra que eu falei do crânio, a cabeça bate, aqui a cabeça bate, ó, e o crânio se choca contra o meu cérebro contra o meu crânio. Então, a batida na cabeça, no para-brisa, e depois o meu crânio também recebe o impacto do meu cérebro. Duas batidas. O tórax, o peito, ele bate, E o impacto de um soco também, tá? Então, se a gente for pensar, a força é transferida, Então, o trauma é um evento nocivo que advém da liberação de formas específicas de energia. Por que forma específica? Pode ser calor, pode ser o próprio mecanismo da batida, Ou fluxo normal de energia. O nosso corpo, ele já produz, alguma energia, que é o oxigênio e o calor, A gente tem esses elementos, o oxigênio, ele se transforma no nosso organismo para energia e nosso corpo produz calor, E a gente tem alguns casos que, se tiver a falta desses dois elementos, principalmente o oxigênio e o calor, a gente tem asfixia, Quando você não tem o oxigênio, o paciente fica asfixiado. E quando ele está em temperaturas muito baixas, ele sofre de hipotermia, Então, isso é um trauma já que a gente tem, que gera um fluxo, uma barreira, no fluxo normal de energia do nosso corpo. Como assim, Ana? O que acontece? Se a gente parar de respirar, Vamos pensar no afogamento. A pessoa, ela sofre asfixia, ela não tem mais o oxigênio. Então, se você corta a energia dessa pessoa. Em relação à hipotermia, dias muito frios, o inverno está chegando. É comum a gente ver agora nessa época do inverno, A gente ainda está no outono, iníciozinho do outono, mas já teve quedas nas temperaturas. Então, provavelmente, o nosso inverno vai ser bem mais rigoroso. E a gente observa o quê? Pessoas que são moradores de ruas, eles morrem por hipotermia, porque temperatura baixa e aí acaba essa energia, Essa energia que não é transformada, mas ele não tem essa fonte de energia, tá? Então, isso é importante para a pessoa. Quando a gente fala em trauma, é importante a gente lembrar que existem algumas formas de trauma. A gente falou um pouquinho, A gente tem o quê? A gente tem a mecânica. O que é a mecânica? Uma colisão, uma batida, uma briga, Aqui eu trouxe o exemplo de uma colisão de um motorista com o para-brisa de um carro, Isso é um trauma, uma coisa mecânica. Aqui, eu trouxe o cara caindo da escada, o homem caindo da escada, isso é mecânico. Mecânico é tudo que você não tem, que você tem uma batida, tá?
Química, uma criança curiosa que ingere amoníaco, né? É muito assim comum acidentes químicos com criança, porque a mãe, ela descuida um pouquinho e a criança pega um produto de limpeza ou pode pegar medicamento, né? Isso tudo é químico. É muito comum acidentes químicos com crianças. Térmica, um cozinheiro que sofre uma queimadura por óleo quente, né? É uma geração térmica. Outra questão térmica, ferro de passar roupa, também, né? Acontece com crianças, às vezes a criança encosta a mãozinha, forno, né? A mãe tá fazendo um bolo, coloca no forno ali do fogão, a criança coloca a mão, né? Tudo isso são acidentes, né? Traumatismos térmicos. Irradiação, né? Jovem buscando um bronzeamento mais bonito, que sofre insolação. A insolação é muito comum no verão. Hoje a gente não tem tanta frequência, mas a gente via isso com crianças, com adolescentes e jovens que utilizavam amônia para descoloração da pele e algumas usavam limão e óleo de mamão, leite de mamão, para ajudar a ficar bronzeada, né? E o resultado disso era uma queimadura, porque isso leva uma reação química da pele e uma queimadura, né? Por irradiação, que é a radiação do sol. E a elétrica, né? Um eletricista pode sofrer uma descarga elétrica. E aí a gente tem que lembrar que uma descarga elétrica, eu coloquei aqui, destrói seus nervos e estruturas corpóreas. Normalmente isso vai ocorrer em alta tensão, tá? O choque em casa, o choque no 110, no 220, ele não tem esse poder todo, a não ser que a pessoa fique, né, conectada a essa fonte elétrica por muito tempo. Mas se a pessoa não ficar, esse trauma ele não ocorre, essa queimadura não vai ocorrer, tá? Então a gente tem que estar atento à corrente que a pessoa recebeu. Já em alta tensão, né, um fio de alta tensão, a chance é grande. A gente tem destruição aí de estruturas importantes, como os nervos e até mesmo o osso, né, chega a fazer queimaduras. Outra coisa importante quando a gente fala em eletricidade é o número de vítimas, né? A vítima estava sozinha, né? Senão seriam duas vítimas. Aqui a corrente passa e aqui a corrente desce, né? Ou seja, aqui a corrente penetrou e a outra pessoa que estava conectada à primeira pessoa que tomou o choque, que leva o maior impacto, tá? Isso também faz diferença. E o tempo, né, que aquela pessoa sofreu essa condução elétrica. Então, quando a gente fala de trauma, o que é o trauma? O corpo humano, ele tem um limite que suporta a transferência de energia, né? A gente tem um limite quando cai, quando bate, tudo a gente tem um limite. E o trauma, ele é quando esse limite é alcançado, tá? Então, você chega no limite e passa esse limite e ocorre um trauma. Aqui, no futebol, as pancadas, o encostar no corpo, tudo isso acontece naturalmente, sem nenhum problema. Mas quando a pancada é grande, ó, aqui o pé dele, ó, dobrou, o joelho levando a queda, então os dois aqui passaram no seu limite, né, gerando um trauma. Esse trauma pode ser uma contusão, uma torção, ou às vezes até mesmo uma fratura, tá? A gente sabe que tem essa chance. E o trauma como doença? Como assim, né? A gente tem que pensar em três fatores que vão interagir, né, para que ocorra uma doença. No trauma, agente do trauma, né? O piscina como uma bola flutuando, tá? Então, quando a gente pensa no trauma como doença, fica mais tranquilo. O que é um agente, né? É a piscina que é uma bola flutuando. Aquilo ali é o quê? Uma coisa que atrai a criança. O hospedeiro é a criança de 2 anos, ó, o menininho. E o ambiente? Fácil acesso à piscina, tá? Então, a interação desses três elementos, né, o agente, que é a piscina com a bolinha, o hospedeiro com a criança e o ambiente de fácil acesso, permite o quê? A possibilidade de afogamento, tá? Então a gente tem o trauma aí, pensando nele como doença, a gente consegue pensar nisso. Só que o trauma, ele é uma doença não intencional, tá? A gente não tem intenção que ocorra esse trauma. Como assim, Ana? A gente não tem intenção de bater o carro, a gente não tem intenção de atropelar um motoqueiro, a gente não tem intenção de cair na escada, a gente não tem intenção de encostar no ferro quente, né? A criança aqui, ela não tem intenção de cair e ficar afogada, né? É uma coisa que acontece acidentalmente, tá? Quando a gente pensa nesses três fatores, né? O humano, o agente e o ambiente, ele tem a possibilidade de causar o trauma, mas não é uma coisa intencional,
né? A gente não tem essa intenção. Então, o objetivo que a gente tem em relação ao trauma são 3, né? A gente brinca que é os 3 E. Primeiro, educação. O que é isso? A busca, né, por mudanças aí no comportamento, né, da pessoa e da sociedade. Um exemplo, não dirigir bêbado, né? A gente tem a lei seca, não ultrapassar o limite de velocidade, não andar na contramão, o pedestre sempre atravessar na faixa de pedestre e obedecer a sinalização. Tudo isso é forma de educação. Execução, né, que é a legislação, uso de cinto de segurança, que é obrigatório, capacete, diminuição do uso de armas, né, restrição do uso de armas, diminuição de motoristas alcoolizados, né, a gente falou da lei seca, e a própria engenharia, né, essa já é a mais cara para ser implantada, que é o que? Os dispositivos de segurança nos carros, instalações elétricas, entre outros, né. Quando a gente pensa na engenharia, se alguém lembra dos carros mais antigos, né, vamos pensar um acidente de Chevette. A vítima, ela não tem um cinto de 3 pontos. Não sei se vocês já andaram de Chevette, mas o Chevette, ele não tem um cinto de 3 pontos, tá? O Chevetão antigo, ele tem aquele cinto que só pega na parte abdominal, né? E hoje a gente já tem o quê? O cinto de 3 pontos. A gente sabe que o cinto de 3 pontos, que é o que passa aqui, ele é bem mais seguro, né? Você sabe que a vítima, ela tá presa. Outra coisa foi o airbag, né? Ele possibilita a redução do trauma. E a lataria do próprio automóvel, né? Hoje a gente sabe que a lataria dos automóveis, elas amassam todo e a vítima sai às vezes intacta. Por quê? Porque o automóvel ele tem uma lataria móvel que vai fazer essa absorção de impacto. Enquanto o Chevette, né, um carro mais antigo, não, tá? Outra coisa, as campanhas, né? Que a gente falou que não foi acidente, se ultrapassou em local proibido. Não é acidente se você faz ultrapassa, né, no local proibido. Aqui a gente teve um acidente aí com um motociclista. Não foi acidente se você bebeu antes de dirigir, tá? Então, assim, são campanhas que a gente vê aí o tempo todo. Agora, no mês de maio, né, a gente tem essas campanhas também, né, em peso, que é um mês de prevenção a acidentes. E aí, quando a gente fala, né, de trauma, a gente tem que lembrar da cinemática do trauma. Eu vou detalhar hoje um pouquinho mais. Na última aula eu vi que algumas pessoas tiveram dúvida, né? Alguns alunos já me mandaram mensagem. Então a gente vai detalhar mais um pouquinho essa cinemática do trauma para ela ficar bem fixa, para a gente poder pensar nos primeiros socorros em relação à cinemática, tá? Então o processo de avaliar a cena do acidente, tá? Para determinar as lesões resultantes das forças e o movimento envolvido. Então chegar, a gente faz o quê? A gente observa a cena. Como que está o veículo? Quais foram os danos no veículo? Distância de frenagem, né? A gente consegue avaliar isso, distância de freio no asfalto, tanto que o pneu deslizou, né? Fica marcado no asfalto. Posição das vítimas, como é que elas estão dentro do automóvel? Olha só, essa aqui, né? Ela está toda torta, né? Estava de cinto de segurança ou não? Isso é uma informação importante. Isso ajuda a prever 90% das lesões, né? Eu falei na aula passada, a gente quando vê a cena, a gente tem uma noção e consegue prever até 90% das lesões daquela vítima, tá? Por quê? A gente tinha uma noção do que aconteceu, onde bateu, o que pode ter lesionado, tá? Então, a partir do momento do conhecimento do que aconteceu, né, a gente consegue prever o que realmente ocorreu. Esse aqui, ó, é esse paciente, não é essa mesma vítima, ó, tá? São camisas diferentes e foi uma colisão frontal. Aqui a gente não consegue saber. Aqui uma colisão entre 2 veículos e aqui uma colisão frontal com 2 veículos. Aqui o corpo de bombeiro, né, que já está atuando para soltar a pessoa que ficou presa nas ferragens. Lesão, ela às vezes pode não estar evidente, porém podem ser fatais, tá? Por não serem tratadas no local ou a caminho do pronto-socorro. Então, se a gente às vezes não resolve o problema ali no local do acidente, a gente tem um outro problema, né, que isso pode levar à morte da vítima. Então, saber onde examinar e como avaliar se há ou não alguma lesão é importante, assim como saber o que fazer com as lesões encontradas, tá? Por isso que a gente fala o que a gente pode encontrar. Quando a gente fala da cinemática do trauma, é porque a gente tem que saber o que eu estou procurando, né? O que eu tenho que avaliar com certeza de acordo com aquela cena. Porque a gente vai saber o que a gente tem, onde a gente tem que procurar. E quando achar, como a gente vai tratar, tá? A gente vai terminar
essa disciplina, né, quando a gente finalizar ela, com isso. A gente sabe o que procurar e como tratar. E o mesmo vai acontecer na urgência e emergência quando a vítima chegar no hospital. Ela já vai ter o histórico, a gente já sabe o que aconteceu, né? O que a gente pode fazer. Então, o histórico completo e preciso do evento traumático e uma interpretação adequada traz informações para o socorrista, antecipando, né, a maioria das lesões antes de examinar o doente. Ou seja, o socorrista ele consegue ter uma noção. Olha só, aqui no acidente automobilístico, a pessoa, aqui nos dois casos, a vítima está sem o cinto e aqui ela foi projetada para baixo, né? Então ela tem um traumatismo no braço, quadril, fêmur e joelho, né? Ela vai bater aqui no painel, nesse momento da arremessada para baixo da freagem. E aí quando o tórax vai, ela tem a cabeça no para-brisa, o braço direito, aqui foi o esquerdo, aqui já é o direito, o braço direito batendo aí no volante e no painel, e o tórax e quadril no volante. Então a gente já tem uma noção, essa vítima ela pode ter fraturas no membro inferior e ela pode ter lesões no tórax, membro superior e cabeça. Tá? Então a pessoa que ela teve uma possível lesão também na cervical, né, no pescoço. Então a gente precisa estar atento e mobilizar essa vítima. Outra coisa, né, o conjunto de informações que estão relacionados ao estado antes da vítima, tá? Permite identificar inaparentes lesões que a gente às vezes não tem certeza se tem ou não tem, e estimar a gravidade de cada vítima. A gente consegue ter uma noção do que está acontecendo, né? Aqui eu gosto muito dessa charge. Ela mostra, né, que os acidentes de trânsito ocorrem como ocorre, né? Por exemplo, ó, cara aqui fazendo uma ultrapassagem proibida, esse ciclista não tá na via de ciclista, esse aqui colidiu, né? Esse outro motociclista sem capacete, correndo, tá? Então, tudo isso pode possibilitar um acidente. E utiliza-se, né, o mesmo raciocínio para outros eventos, quedas, perfurações com evento com arma de fogo, tá? Queimaduras, tudo isso. O conceito cinemático do trauma, ele se baseia então principalmente nos princípios da física. Eu lembro que na aula passada, né, não sei se vocês lembram, eu falei um pouquinho de física, né? Primeira lei de Newton, segunda, terceira lei de Newton. Todo corpo parado permanece parado, todo corpo em movimento permanece em movimento. Ana, como assim? Por exemplo, quem está assistindo aí a aula, está sentadinho, né? Se você está sentadinho, você vai permanecer sentado, a não ser que alguma coisa chegue e te empurre para você se movimentar. O mesmo vai acontecer se você está assistindo a aula aí no ônibus, tá? Ou a caminho do trabalho andando. Se você está no ônibus, se o ônibus frear, você vai fazer o quê? Vai ser arremessado para frente. Por quê? Seu corpo está em movimento. Você está num ônibus, o ônibus está em movimento, então você continua em movimento, mesmo que ele pare bruscamente, né? Se ele parar mais lentamente é mais tranquilo, mas se ele parar drasticamente, a gente vai ter esse problema, tá? Esse arremesso do corpo. E outra coisa importante, né? São as fases da cinemática. Primeiro, pré-colisão. O que é isso? É tudo que antecede o acidente, tá? Então, o que é? A história traumatizante, ela vai começar por quê? Dados como ingestão de álcool, teve ingestão de bebida alcoólica, drogas, existe alguma doença pré-existente? Condições climáticas, uma neblina, né? Uma cerração. Idade da vítima, a gente sabe que idosos têm chance de ter um mal súbito. Condições mentais, esse paciente é um paciente, né? Essa vítima é uma vítima que tem ou não alguma patologia mental, tentativa de autoextermínio, tá? Tudo isso é importante. O momento da colisão, ele é o quê? Ele é um início, né, no momento do impacto entre um objeto em movimento e um segundo objeto, que também pode estar em movimento, né, no caso de uma colisão, ou um objeto parado. O segundo objeto, né, pode estar ou não em movimento, como eu disse, e pode ser um objeto ou um corpo humano, né, no caso de um atropelamento, por exemplo. E aí a gente observa que nesse momento ocorrem 3 impactos. O automóvel, né, e o objeto, pode ser 2 automóveis, um automóvel e uma moto, um automóvel e um poste. O corpo contra o automóvel, tá? O corpo de quem está conduzindo o automóvel.
e o choque entre os órgãos e as paredes internas. Então, a gente tem 3 impactos, tá? A gente tem que estar atento a isso. A gente tem entre os objetos, entre o corpo e o carro, e entre os órgãos e o nosso corpo. Tá? O nosso corpo, ele também vai o quê? Ter esse impacto. Então, é importante para o atendimento a gente observar a direção em que ocorreu a variação de energia, se foi para frente, foi uma colisão entre um carro que bateu na traseira do outro, se foi na diagonal, tudo isso é importante. A quantidade de energia transmitida. Foram 2 batidas em alta velocidade ou foi uma batida em uma velocidade, um atropelamento, por exemplo, dentro de uma via urbana a 40 km por hora. A forma como as forças afetaram a vítima. A vítima está consciente? A vítima está falando? A vítima sabe o que aconteceu? A vítima está relatando dor? Ou a vítima está inconsciente? Tá? Isso também é importante. E exemplos, né? Altura da queda, calibre da arma, tá? Se for um acidente de queda, se for um acidente por arma de fogo, tamanho de lâmina, no caso de arma branca, velocidade de um automóvel, tudo isso é importante a gente estar avaliando. E o momento pós-colisão, né? Que é quando a gente vai usar todas essas informações colhidas, né? Na fase de pré-colisão e colisão e vai tratar a vítima, tá? Então, na fase pós-colisão é crucial essa fase, porque ela vai ser a evolução do paciente. Então, nós vamos entender a cinemática do trauma, as suspeitas das lesões possíveis e fazer a avaliação da vítima, tá? Essa avaliação é importante até mesmo para a gente poder, no momento, né, do pré e do pós-trauma, aliás, do impacto, né, do pré e do impacto e do pós-trauma, para a gente chamar o socorro. Tá? Não adianta a gente começar os primeiros socorros se a gente não tiver o primeiro socorro chegando. E aí, se tem uma vítima presa nas ferragens, não é só chamar o SAMU. Quando a gente relata, a gente já avisa. Não, tem pessoas presas à ferragem, vai precisar do corpo de bombeiros. Não tem ninguém preso à ferragem, a gente está consciente, está tranquilo, o SAMU pode resolver. Tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. Leis da física, como eu já falei com vocês antes, né? Olha aqui que legal dessa charge, né? Então, um corpo em movimento tende, quando ele parou, a ser arremessado, permanecer em movimento. Então, o corpo sempre vai permanecer em repouso, tá? Se ele estiver em repouso, e o corpo vai em movimento sempre que estiver em movimento. A lei de conservação da energia, né? Que a energia ela não pode ser criada nem destruída, mas pode mudar de forma. Aqui ela estava em velocidade, né? A criança andando de skate, colidiu com a pedra, e ela vai se transformar numa queda, tá? Então, ela vai se transformar o quê? Num trauma. Porque a criança vai cair, ela vai ser arremessada nessa charge, ela é arremessada contra um cacto cheio de espinhos, tá? Então, a gente tem o quê? Mudança de energia. A energia cinética, né? Ela é função do peso, né? Ou seja, a massa e o objeto. O que a gente tem que observar? O automóvel em movimento, a criança que corre e a pedra rolar é energia cinética. Qualquer corpo em movimento, ele possui uma energia cinética, né? Tá tudo em movimento aqui. O que está parado? São as árvores. Regra para calcular energia cinética, eu não vou falar em relação a detalhes, né? Eu mostrei essas fórmulas, né? Que a energia cinética é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. Eu vou ter que saber isso? Não, tá? Não é importante porque vocês não vão trabalhar especificamente com isso. Mas eu gosto de detalhar isso porque uma pessoa de 70 quilos, tá? Num carro de 50 km por hora, né? Qual que é a energia cinética dessa pessoa? 87.500, tá? É uma energia grande. Então, o que acontece? Vocês vão ver que a gente fala que a partir de 40 km por hora, qualquer acidente pode causar uma vítima fatal. Porque você já tem uma energia cinética, né? Você tem uma energia grande em movimento, e isso pode gerar um trauma, né? Que pode levar à morte da pessoa. Por isso que é importante a gente conhecer o que é a energia cinética, né? Qualquer corpo em movimento. Se for uma colisão frontal, você vai ter soma de vetores, ou seja, vai ter soma de velocidade. Quando você tem uma colisão traseira, na traseira, um veículo parado, você reduz a velocidade. Então, isso é importante a gente saber. E causas de lesões graves. Como assim, Ana? O que são lesões possivelmente graves, quando a gente vai falar na cinemática do trauma? Quedas maiores de 6 metros, tá? É considerado grave.
Ana, mas queda da própria altura você falou que é grave. Sim. Por que queda da primeira altura, da própria altura é grave? Porque a pessoa ela pode cair e levar uma fratura de coluna, por exemplo, bater a cabeça, enfim, mas ela é grave. Colisões, tá? A mais de 32 km por hora. Hoje a gente estabelece aí 40, né? As vias públicas são 40, mas acima de 32 já é grave. Ejeção da vítima para fora do veículo, quando a gente tem a pessoa ejetada para fora do veículo. Morte de um ocupante do veículo, né? Se você chega na cena e já tem uma pessoa, uma vítima que foi à morte, né? Teve a óbito. Isso também é grave. E dano severo ao veículo. Se você vê que o veículo teve uma grande deformação, significa que tinha uma energia cinética muito grande, tá? E a gente precisa tratar isso como lesão grave, tá? Atento a isso, porque foi algo grave. Falando também na primeira lei de Newton, né? O momento A é o momento que o carro bate. Eu falei com vocês, né? Que são os 3 momentos de passagem de energia. Então, o primeiro momento é a colisão. O segundo momento, o corpo da vítima contra o volante. Então, o tórax no volante e o coração contra o tórax. Tá? Então, a gente tem o quê? Uma contusão no final da transformação da energia no coração. Então, o coração ele sofre impacto e fratura de costela. Né? Então, aqui é uma lesão grave. A gente for pensar no tórax. Tá? Por isso que é importante a gente avaliar essa cinemática. E a transferência de energia, né? Quando o corpo bate, você tem uma transferência dessa energia, tá? Quando o corpo humano colide com um objeto sólido ou vice-versa, o número de partículas do tecido atingido pelo impacto determina a transferência de energia, tá? Então, se for um ponto pequenininho, a gente vai ter uma perfuração, normalmente, e um impacto pequeno, né? Aquela é uma força grande. Já se for uma área maior, vai depender da massa também, pode gerar fraturas, né? Aqui a gente coloca uma colisão de um carro num poste. Então, você tem a lesão na cabeça, tá? Primeiro a cabeça no para-brisa, depois o cérebro contra a calota craniana, contra os ossos do crânio, o tórax da vítima contra o volante e os órgãos internos do tórax, né? Pulmão e coração, e costelas contra a parede do corpo. Tudo isso, então, gera em uma lesão, né? E a gente tem a questão do tamanho, né? Do que entrou. Que isso vai gerar o quê? Efeito de cavitação. O que é efeito de cavitação? É quando um objeto ele atinge o corpo humano ou atinge Como é que eu explico para vocês? Como se tivesse um objeto que atinge o próprio corpo ou o corpo que se bate, né, em outra coisa. Isso gera uma cavitação. O que é isso? É uma abertura, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma lesão por uma arma de fogo, tá? E que é o momento, né, que ele bate, penetra. E aqui uma cavitação permanente, que é a abertura dele como um todo. Tá? Então, a gente tem a temporária e a cavitação definitiva. O que é uma cavitação? É um buraco, tá? Se eu bater, ó, quando você bate, ó, olha o meu braço. Quando você bate, você tem o quê? Um impacto. Isso gera o quê? Um afundamento e minha pele volta, tá? Esse abaulamento, esse afundamento, né, ele é a cavitação. E aí ela é temporária por quê? Porque o nosso tecido é elástico, tá? Então, ele pode bater e voltar, né? E aí vai gerar um trauma contuso. E ele pode ser definitivo porque teve uma penetração do objeto, né? E aí você vai ter uma compressão, um estiramento e ruptura do tecido, né? Você rasga aquele tecido, né? Então, quando a bala entra, por exemplo, no corpo, ela faz o quê? Um trajeto rasgando o tecido. Quando a pessoa bate, vamos pensar um motoqueiro que foi arremessado contra uma árvore. Às vezes ele vai bater, né, e cair no chão. Aí ele pode ter um trauma com uma fratura, mas a cavitação foi temporária. Então, quando você avalia ele, você não tem nenhuma cavidade que você possa falar, não, realmente ele teve ali a pancada. Cinto de segurança, ele segura a pessoa, né?
E aí, o que vai acontecer? Como ele segura a vítima, ele não oferece nenhum risco, tá? Em relação a penetrar. Mas quando você vê a vítima, ela tá com uma faixa, né? Ela teve um trauma ali, tá? Então é importante a gente entender isso. A captação vai ser permanente, quando ela lesionar ou ter uma lesão no tecido, e a temporária, quando ela só bater e o tecido volta ao normal. E os traumas, eles podem ser fechados ou abertos. Como assim? Pode ter trauma que você vai ter o impacto, né? Igual a gente tem falado dos impactos, ele pode ocorrer o impacto, mas não ter abertura para o meio externo, né? A gente não vai ter sangue. O que é o trauma fechado? Né? Eles são as lesões que são produzidas devido a uma compressão do tecido, tá? Aqui, ó, quando há um impacto frontal, por exemplo, tá? Que a pessoa bate a cabeça, aqui pensando no acidente automobilístico, né? Bate o joelho, aqui só a cabeça, né? E aqui uma agressão física, um murro, tá? Eles não cortaram, a vítima não teve um corte, mas ela teve o quê? Um impacto que levou a um trauma fechado, tá? Aquela região vai ficar dolorida, pode ficar arroxeada, né? E pode, às vezes, a gente ter até mesmo uma fratura de costela, por exemplo, e sem a gente ter a visualização dessa costela. Então, em colisão, né, automobilística, de motociclistas, de barco, a motor, queda de altura, a gente tem as 3 colisões, que a gente já falou. Então, quando eu perguntar para vocês em alguma avaliação, ou quando vocês forem questionados a colisão, o que ocorre? A gente ocorre 3 colisões. Todo acidente, ele vão ter 3 colisões. Como assim, Ana? O veículo que colide contra o objeto, tá? Ou o corpo contra um objeto. O ocupante, né, não contido, que vai colidir com a parte interna do veículo. E o órgão interno do ocupante, que vai colidir contra o próprio corpo, tá? Então, a gente sempre vai ter essas 3 colisões. E aqui, eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma noção, né? Do nosso peso de cada órgão. E quando a gente tem uma parada brusca, né? E aí, a 100 km por hora. Então, a gente está no ônibus de carro indo passear, né? Todo mundo doidinho para passear, a gente não está podendo sair por causa da pandemia, mas vamos pensar que a gente tem que passear. Então, meu filho em repouso, ele pesa 1,7 quilos, né? É muito pouquinho. Meu rim pesa 0,3, bem pouquinho. Mas quando eu paro bruscamente, ele se choca a 47 quilos, né? Pensa que é 47 quilos. Cérebro, 42 quilos. Então, a massa, né, quando você tem uma desaceleração brusca, é uma massa muito grande, né? Então, isso oferece um impacto também muito grande, tá? Então, nossos órgãos, quando eles vão parar bruscamente a uma velocidade de 100 km por hora, eles o quê? Aumentam absurdamente, né? Mais do que 10 vezes o peso normal, né? Então, é algo bem significativo. E as colisões, né? Como que elas podem ocorrer? A gente divide em 4, né? O frontal, que eu falei com vocês, que é quando você tem a soma. O impacto posterior, né? Com a traseira, ele também ele vai diminuir a força, mas é um impacto, porque vai depender da velocidade, mas você subtrai as forças. O impacto lateral, tá? Que aí, se os dois estiverem em movimento, pode às vezes reduzir e o ângulo que pega, e o capotamento, que você não consegue ter uma noção das forças, porque a vítima ela vai bater de todos os lados, né? Dentre esses, o capotamento é o que a vítima mais tem lesões, porque ela bate em todos os cantos. No impacto frontal, né, a gente tem a primeira colisão, que vai ocorrer entre o carro, que bate, por exemplo, em poste, resultando dano na parte da frente do veículo. Quanto maior for a velocidade desse veículo, maior a transferência de energia e maior a probabilidade do ocupante ter lesões graves. Então, o que a gente tem que estar atento? Quanto maior a velocidade do veículo, maior a chance de danos. E embora, né, o impacto frontal do veículo pare de repente, o ocupante ele continua a se movimentar. Lembra que todo o corpo em movimento permanece em movimento? Então, por isso, né, o corpo ele vai seguir os 2 caminhos possíveis, né? Ele pode ir para cima e bater a cabeça contra o para-brisa e o tórax
contra o volante, ou o corpo pode ir para baixo e aí vai ter a fratura de joelho, bater o quadril, mãos, né, membros superiores e o rosto no volante. Então, tudo isso pode gerar um impacto, tá? E esse impacto vai resultar aí nas possíveis lesões. Na cabeça, se a gente for pensar, né, no impacto frontal, a pessoa batendo a cabeça, o ponto de impacto inicial é o couro cabeludo e o crânio, tá? O crânio ele pode ser comprimido e fraturar. Então, a gente pode ter uma fratura de crânio e ocorrer a entrada de fragmentos ósseos para o cérebro, tá? Então, é bem grave e a gente sabe que a pessoa pode, inclusive, perder a consciência. O cérebro, ele tende a continuar em movimento, né? E por isso ele vai se chocar contra a calota craniana, contra os ossos do crânio, causando uma concussão ou uma laceração. E essa laceração ela é grave, por quê? Porque você tem um risco de hemorragia, tá? Então a vítima ela pode ter uma hemorragia não visível, né? Mas ela é grave. E se não for tratada e interrompida, né, rapidamente, ou seja, se a vítima for levada a uma unidade hospitalar, a vítima pode ir à morte ainda no local, tá? Por causa de um rompimento de tecidos e vasos sanguíneos no local. Outro ponto é o pescoço, né? A coluna ela é bastante flexível e aí ela, quando ela tem um impacto, ela está sujeita a angulações ou compressões e aí a associação, né, a esse impacto ou a lesão, ela pode ocorrer, tá? Na medula óssea ou nos tecidos do pescoço, tá? Que são moles. E aí, resultado, uma lesão no pescoço, você pode perder, inclusive, os movimentos, tá? A vítima ela vai parar de conseguir andar, se movimentar por causa do impacto, tá? No pescoço. Então, a gente tem que estar atento também a isso. Então, toda vítima que a gente suspeita de problema, né, de impacto na região cervical do pescoço, ó, se a pessoa bateu de lateral, bateu assim, tudo isso você tem que estar atento. Por quê? O que você vai precisar? Né? Você vai precisar imobilizar essa vítima para não ter nenhuma complicação e nenhuma fratura que possa vir a lesionar a medula, tá? A não ser que já tenha ocorrido durante o impacto. Né? Nosso objetivo no primeiro socorro é prevenir que isso progride. O tórax, né? A gente sabe que o osso externo ele recebe impacto frontal na colisão, né? E na sequência os órgãos do tórax continuam em movimento e batem contra a parede do tórax. E a compressão da parede do tórax contra o volante, ela pode provocar um pneumotórax, tá? E ocorrer, por quê? Porque teve uma fratura das costelas que fez uma perfuração do pulmão. O que é o pneumotórax? Ele vai ocorrer bem parecido como se você enchesse um balão e estourasse, tá? Eu brinco que você enche e estoura, tá? E aí você tem o quê? Um estouro do pulmão. E aí acabou. A pessoa vai... Não adianta, ela não consegue respirar. O abdômen, ele também pode ter uma colisão, né? Dos órgãos contra a cavidade, a parede do abdômen. Ou ainda o choque entre o volante, né? E aí pode ocorrer o quê? Rompimento, né, da parede do abdômen e causar uma hemorragia interna. Acontece muito, é muito comum a gente ver isso, a vítima ela tá com hemorragia interna, mas ela tá na adrenalina do acidente, a adrenalina tá alta, ela conversa, atende todo mundo, ajuda a retirar a vítima e de repente ela cai e desmaia. Quando você vai ver o abdômen já tá rígido, porque ela tava com hemorragia, mas ela continua em movimento, né, então a gente sempre tem que suspeitar de hemorragia e pedir que a vítima fique quieta, né? Ah, não, eu tô bem, vou ajudar. Não, fica quieta se teve um acidente e aquele momento não é para a vítima ajudar, aquele momento é para a vítima ficar quietinha, tá? A gente sempre tem que ter atenção a isso. Ah, mas a vítima tá conversando. Tá, ela tá conversando, mas ela pode ter um nível de rebaixamento de consciência rápido e entrar em coma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Todo mundo vítima de trauma permanece em repouso. A gente não vai usar essa pessoa para nos ajudar, porque ela pode piorar o quadro. A pelve. A pelve, né, ela pode ocorrer fratura, né, e isso pode levar a lesão na bexiga e hemorragia por laceração de vasos sanguíneos após o impacto, né, que é outra hemorragia interna que a gente vai ter. E não fica, às vezes, visível, né, quando a gente vê, o quadro já é grave. O joelho, ele sofre impacto, né, contra o painel do veículo, pode ter uma fratura ou só uma luxação, tá? E também pode ocorrer lesão de vasos, causando uma hemorragia.
A gente sabe que uma fratura de fêmur, né, próxima ali ao joelho, acima, né, do joelho, o fêmur, quando ele tem uma fratura, ele pode comportar até 2 litros de sangue, tá? Sem ter necessidade de vazar para fora do corpo. Então, é muito sangue perdido na corrente sanguínea que causa quando você tem uma baixa de sangue, né, no corpo, ele causa uma redução um choque hipovolêmico por causa da perda de sangue, tá? Então também é grave e a gente também tem que estar atento a isso, né? Ter fratura, a gente não recoloca a fratura no lugar, mas a gente tem que estar atento que aquele local da fratura pode estar com uma grande quantidade aí de sangue, né? E isso leva a um choque hipovolêmico. E luxação no quadril também, a gente tem que estar atento a isso. E se teve ou não lesão, se a pessoa está reclamando ou não, imobilizar às vezes, para reduzir a dor, até que a gente consiga estar no meio da unidade hospitalar. O impacto posterior, né, ele ocorre quando um veículo ou um objeto em movimento ou parado é atingido por trás, né, como por exemplo um veículo com maior velocidade. Lembra que eu falo para vocês, né, falei na aula passada, a gente precisa do encosto de cabeceira. O que acontece aqui? É uma colisão, né, quando você não tem, os carros antigos não tinham, né, esse encosto da cabeça, você faz o quê? A hiperextensão do pescoço. Então, você tem o impacto aqui, o corpo vai projetar, mas o pescoço é jogado para trás. Hoje não, né, como você tem um encosto de cabeça, a cabeça ela fica presa mesmo com o impacto. Então, você não tem essa hiperextensão aqui do pescoço que leva uma distensão e pode lesionar a medula. A energia do impacto, ela provoca aceleração rápida à frente e na mesma velocidade. Então, se você tem uma colisão a 100, você está parado, né? Você vai sair de 0 a 100 daquele impacto. E aí a cabeça, ela pode ter a hiperextensão do pescoço, quando a gente não tem um apoio, né? Que é bem representado aqui pelo símbolo de azul, e o risco da lesão da medula, né? Você tem um risco aqui do rompimento e tem o extravasamento da medula. O tronco, ele é projetado para frente, no volante do carro. Então, também tem a questão do tórax, né? Ser projetado para frente e bater no volante. No impacto lateral, que está mostrando o impacto lateral, o veículo sofre uma colisão na sua lateral, tá? E causa um deslocamento no sentido do impacto. E o ocupante, ele sofre lesões na seguinte maneira, né? Vão ser 3 lesões. Pelo movimento do carro, tá? A lesão bem discreta, se o passageiro estiver com segurança. Então, esse movimento para o lado, ele é bem tranquilo. Pela projeção da porta para o interior, tá? E aí comprimiu o passageiro. Vai depender, então, do tanto que comprimiu. E o choque entre os ocupantes do veículo, tá? Sempre o que está do lado da batida, ele é o mais grave. Não, tá? Depende quem foi arremessado para cima dele, tá? A gente tem que estar atento a isso. E se o lado da batida, a gente às vezes pensa, não, então o lado da batida sempre é mais grave. Depende, se ele for arremessado para o banco do passageiro, não tiver ninguém, às vezes ele não vai ter tanta lesão. Mas se o passageiro estiver do lado e tiver arremessado, né, o veículo contra um poste, pode ser que o ocupante, o passageiro, né, que não está do lado da batida, a vítima que está contrária à batida, seja grave, tá? Então a gente tem que avaliar tudo isso. Se teve ou não uma colisão aqui com um choque da vítima sendo arremessada em outro, não foi jogada em ninguém, se tinha um acompanhante. E aí, quando você tem a lateral, o que a gente observa, né? Primeiro, as costelas, né? A altura e a questão do membro, né? Você tem normalmente fratura aqui na região do ombro, tá? Ombros e costelas. Então, a cabeça, ela sofre impacto, né? Contra a estrutura da porta. Ela vai bater, mas essa velocidade menor. Pescoço, ele sofre uma flexão lateral e uma rotação, então o pescoço também sofre um impacto. Não já com risco de lesão na medula, que é um impacto lateral. Trauma, a gente tem as fraturas de costela, tá? Que podem ocorrer, contusão pulmonar, por causa da batida do pulmão contra a parede da caixa torácica. Lesão da aorta, tá? Por causa da lesão lateral, e lesão da clavícula. A gente pode ter um rompimento de clavícula que também pode perfurar a aorta. O abdômen, pode ocorrer lesão do baço, tá? Principalmente os ocupantes do lado do motorista, quando a batida
é do lado do motorista, tá? Então o motorista ele pode ter essa ruptura do baço. E aí, novamente, eu chamo a atenção para vocês com risco de hemorragia, tá? Hemorragia interna. Se for do lado, tem risco de um rompimento do baço e com isso o risco de hemorragia interna. Se for do lado do passageiro, a gente tem o risco de lesão do fígado, que também é grave e tem risco de hemorragia interna, né? E a gente sabe que a hemorragia interna a gente não consegue avaliar sempre no local da cena, né? A gente, quando percebe, o abdômen já está rígido, com uma grande quantidade de sangue. Então é importante a gente tratar essas vítimas como possíveis lesões de abdômen, com lesão no baço ou lesão no fígado, dependendo do lado do impacto. Já a pelve, né, ela pode ter fratura, né, de pelve por compressão e empurrar a cabeça do fêmur contra o acetábulo, né, levando também uma lesão de bexiga. Então você pode ter fratura no fêmur, o deslocamento do fêmur também, a compressão da bacia e lesão de bexiga, tá? É importante lembrar que sempre quando a vítima ela tá com a bexiga cheia, ou seja, a pessoa está com uma capacidade urinária, né? A bexiga ela precisa ser esvaziada. Ela tem o risco também de lesão no impacto, né? Porque a própria urina ela vai explodir, como se fosse um balão de água. Quando você arremessa um balão de água de ar no chão, não acontece nada, mas arremessa um balão de água no chão, ele explode, né? Então a gente tem que estar atento a isso. Então, se a bexiga ela também estiver cheia, a gente tem o risco de rompimento da bexiga. Outro tipo, né, é o capotamento. Eu gosto muito do capotamento, eu falo que parece um liquidificador, né? A vítima ela bate de todos os lados e sempre é grave, tá? Aqui uma vítima, aqui parece que são objetos, né? Então o carro no capotamento ele sofre uma série de impactos em diferentes ângulos. Você não tem como saber quais os ângulos que bateu, né? Ele bate em todos os ângulos. Assim como os ocupantes do veículo, seus órgãos internos, né? Então, chocalho mesmo, né? E aí você tem múltiplos impactos em vários ângulos, ó. Aqui mostrando um desenho, ó, de uma pessoa num processo de capotamento, né? Então, é um processo bem grave. Toda vítima de capotamento a gente considera grave. Ocupantes não contidos, né? A gente tem baixa incidência, tá? Alta proporção de ejeção e morte, tá? Então, quando o ocupante ele não é contido, é grave, e a proporção, né, de morte em pacientes que são vítimas que são ejetadas é grande. 75% das vítimas que são ejetadas morrem, então, ou seja, é um número muito grande. As vítimas ejetadas, elas têm 6 vezes mais chance de morrer, então normalmente a gente tende a ficar bem atento a isso, porque a vítima ela pode morrer, né? Então ela é grave. E o sistema de contenção, né, eficiente, 65% a 70%, é quem? O cinto de segurança e o airbag, tá? Eles funcionam como um amortecedor e inflam e desinflam em 0,5 segundo, tá? Então isso é bom. Isso ajuda com que a pessoa reduza o risco de morte no capotamento. Um outro tipo de colisão, acho que é bem rotineiro na nossa vida, é o de motociclista, né? A gente sabe que os motociclistas, eles sofrem impactos e lesões graves, mesmo que ele esteja em baixa velocidade. Por quê? Porque ele não tem um cinto de segurança, né? Ele sempre vai ser projetado quando a moto parar ou colidir com algo, né? Ele é ejetado. E aqui, mostrando na cinemática, o que acontece? Muita fratura bilateral de fêmur, por quê? A vítima ela é ejetada e o fêmur bate com força contra o guidão da motocicleta. Então, os acidentes, né, com motocicleta, eles são responsáveis pelo número significativo de mortes todo ano. Ele tem um impacto frontal, né, que é quando o motociclista ele é jogado contra o guidão. E aí a gente também tem um risco, né, de trauma de cabeça, tórax e abdômen, porque ele cai dessa moto sendo arremessado. Caso os pés e pernas permaneçam fixos no pedal e a coxa seja lançada contra o guidão, a gente tem o risco aí da fratura bilateral do fêmur, tá? Se os pés ficarem presos, ele é arremessado, tem esse risco. No impacto lateral, a gente observa a compressão de membros inferiores, levando uma fratura, né, de tíbia e fíbula e até a junção de membro, que é o corte e até perda de membros. No impacto com ejeção, que é quando a pessoa é ejetada, o impacto determina a lesão. Neste caso, a gente tem lesões mais graves,
Porque o motociclista ele pode deslizar para debaixo do carro e ser atropelado por ele, ou por outro veículo, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Se for um impacto onde a vítima vai parar. E se é uma via, né, tem um risco, principalmente vias movimentadas, de um outro veículo atropelar esse motociclista. Outro acidente muito comum é atropelamento, né? A gente precisa conhecer as fases do trauma, porque você tem o quê? A colisão do pedestre com o veículo e as lesões decorrentes, né? O que são? Impacto inicial das pernas, atingido, né? Coxa e quadril, depende da altura da vítima. Tá? Quando eu falo aqui de pernas, coxa e quadril, se for uma criança, o impacto pode ser aonde? No tórax, tá? E aí vai depender da altura, tá? Da criança ou do adulto. Então a gente tem que estar atento a isso. O impacto inicial no adulto é na perna, né? E coxa e quadril. O corpo da vítima então, é lançado para frente sobre o capô do veículo, então o corpo se choca contra o veículo e depois a vítima cai sobre o asfalto, geralmente de cabeça, tá? E aí tem um risco de trauma cervical, tá? E aí vai depender da altura da vítima também. E a altura do veículo que bateu, né? Se for uma criança e uma carreta, é sem chance. Se for um carro e um adulto, às vezes a chance também é maior. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Na criança, né, o mecanismo de trauma distinto, que eu falei com vocês, por quê? Porque o impacto, né, a criança ela tem uma altura menor. E o impacto inicial ocorre em fêmur ou pelve, seguindo, né, o trauma de tórax, crânio e fáscio. Então a criança ela tem essa questão da estatura e ela tem essa gravidade. A criança ela sempre vai ser considerada politraumatizada, ou seja, ela tem vários traumatismos, tá? E a criança normalmente ela não é jogada no capô. Em vez disso, ela é lançada para cima, tá? E a criança ela vai para baixo do veículo, tá? Ela pode ser arremessada, né, à distância, ou ela vai para baixo do veículo e é prensada pelo pneu, tá? Então o que a gente observa aqui no adulto, ó, vai bater no região ali do quadril, né? E a vítima vai para cima do capô. Já na criança, a criança pode ir para cima do capô, mas ela tende a ir para baixo do veículo por causa da estatura dela, tá? Então a criança sempre vai ser considerada politraumatizada. Outra questão são as quedas, né? A gente tem que avaliar por quê? Desaceleração vertical rápida, qual foi a altura dessa queda? Lesão causada por impactos múltiplos, a pessoa bateu direto no chão, ou tinha fio, parapeito, né? Aquelas marquilhas. O que ela bateu antes, né? Onde que a pessoa caiu? Ela caiu direto no cimento, caiu na grama, caiu na terra, qual foi a altura? E a velocidade, né? Quanto maior a altura, maior o número de lesões. Então, quanto mais alto, maior o número de lesão. E queda, né, superior a 3 vezes a altura do indivíduo, ela predispõe a lesões graves, que foi o que a gente falou de 6 metros, né? Qualquer queda a partir de 6 metros é grande. Ninguém tem 6 metros, né? Mas a altura, né, de 2 metros também é uma coisa rara, você não vê pessoas de 2 metros, mas vítimas, né, de alturas altas, quedas altas, tem uma grande chance, né? Aqui a gente vê que é grave, né? Provavelmente eles estavam instalando ar-condicionados quando sofreram uma queda. E a queda, né? A gente tem a síndrome de Don Juan, que é o quê? Queda em pé, tá? Olha só o que acontece. No filme Don Juan, ele pula, né, de uma sacada e sai andando, sem dor alguma, né? Não sei se vocês já viram o filme. E aí, na realidade, quando você cai em pé, você tem fratura de calcâneo bilateral, tornozelo, ossos longos da perna e joelho, quadril. Tá? Então você tem um forte impacto. Quando você cai em pé, calcâneos, né? Você tem todo esse impacto aqui nos membros inferiores. Então aquilo que acontece no filme de Don Juan é uma mentira, né? Ninguém cai e sai andando em pé. Tá? Então você não vai pular de uma sacada e sair andando. No mínimo você vai ter uma fratura, tá? Isso é o mínimo, uma fratura aí de calcâneo, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Queda pra frente, né? Ela pode ser fratura bilateral, de punhos, tá? Quando a pessoa cai com as mãos no chão. E a queda de cabeça, né? Ocorre principalmente aonde? Queda em locais rasos. Aí você tem o risco de lesão na cervical e aí a pessoa vai ficar paraplégica.
tá? Então a gente também tem que estar atento a isso. As explosões, tá? Ana, é normal a explosão? Não, né? A gente não tem isso com tanta frequência, mas existe chance, né? Bojão de gás causa explosão, dependendo onde a pessoa trabalha, né? Principalmente caminhões que carregam explosivo ou carga, né, explosivo como os combustíveis, então a gente tem que estar atento que isso existe a chance, tá? A gravidade das lesões na vítima, ela vai depender da proximidade do ponto de explosão, né? Quanto mais próximo ao local da explosão, maior a gravidade, por causa do deslocamento de ar, risco de queimadura, projeção da vítima, né, com esse deslocamento de força. E a gente vai ter 3 fases iniciais. A primária, né, que é onde a pressão ela se inicia, e aí você pode ter alguns órgãos lesionados, né, por causa dessa pressão, como o trato gastrointestinal, coração, pulmão, tímpano, né, os ouvidos podem estourar, e a queimadura. A secundária é quando a vítima é atingida, né, por fragmento dessa explosão. O que explodiu? O que estava próximo? Voou vidro, voou pedaço de madeira, voou pedaço de pedra, né? Então esse objeto que atinge a vítima também causa lesão. E a terciária, que é a vítima que é lançada contra o objeto, que é quando a vítima é arremessada, né? A vítima só vai ser arremessada quando ela está próxima aí à região da explosão, então a gente tem essa chance. Ana, toda vítima então ela é projetada? Não, né? Vai depender da proximidade da vítima com o local da explosão. Então a gente tem que estar atento também a isso. Então aqui um quadrinho, né, que resume bem alguns traumatismos, né? Aqui a gente tem aqui um carro que bate em árvore, colisão frontal. A gente tem o que aqui? Colisão do tórax contra o volante, colisão do órgão contra o tórax, no caso o coração. Colisão na traseira, né? O movimento de chicote, que tem o risco de lesão na medula, que é quando a pessoa hiperestende o pescoço. Uso de segurança, né? Corretamente na frente e atrás. É importante para evitar atrás também, porque a vítima que está atrás, ela pode ser arremessada para frente. E aí é grave, né? Você tem uma lesão aí. Atropelamento por moto, ó, a vítima caiu, né? Fraturou, teve lesões, né? Escoriações no braço e no joelho, que a gente pode ver o sangue. E a questão do sem cinto de segurança, tá? Tanto que é grave, inclusive, a projeção da vítima pelo para-brisa ou para fora do veículo. Lembrando que quando a vítima ela é projetada, ela tem 6 vezes mais chance de morrer. Então a gente considera ela politraumatizada. E o que é um politrauma? Né? Ana, você falou em politrauma, o que é isso? É a reunião, né? Ou seja, a junção da contusão, lesões e ferimentos que estão distribuídos em várias partes do corpo, resultando de alguma ação extremamente violenta, ou seja, de uma colisão ou de um espancamento ou de uma queda muito alta. Ela ocorre, né, no acidente, e por isso ela também pode ocorrer por agentes externos e compromete um ou mais sistemas do corpo, tá? Então não é um local só, né? Você vai ter vários locais no corpo lesionado e vários comprometimentos. O paciente politraumatizado, a gente tem que ter uma vigilância maior, tá? Então a gente tem que ter um controle e cuidados especiais com uma equipe capacitada e treinada. Por isso que a gente faz urgência e emergência, a gente tem que estar treinado, inclusive no hospital. A gente tem todo o suporte no hospital e a gente tem que ser capaz de receber essa vítima e lembrar que é uma vítima que precisa de cuidados especiais. Além disso, a gente tem que ser capaz de detectar problemas e estabelecer prioridades. Para quê? Para preservar as funções fisiológicas vitais, tá? Senão a gente perde essa vítima. A assistência a esse paciente ela deve ser rápida, tá? Atendendo a todos os ferimentos em ordem de importância. Como assim? A vítima está com uma hemorragia enorme e descontrolada. Quem eu vou tratar primeiro? A hemorragia, né? Essa vítima ela está com hemorragia e fratura, né? Eu preciso primeiro controlar a hemorragia e imobilizar a fratura, né? Lembrando que tem o risco ainda da questão da cervical, e aí eu preciso de mobilização do pescoço dessa vítima também. Então a gente tem que tratar aí de acordo com as prioridades, visando reduzir o risco de complicações, tá bom? Então os traumas, eles são previsíveis, portanto preveníveis. O que é isso?
O trauma, ele é previsível. A partir do momento que você vê a cena, você tem uma noção do que aconteceu. E por isso a gente consegue prevenir, né? A gente consegue tratar a vítima de maneira adequada. Morte por trauma, a gente sabe que metade das mortes por trauma ainda ocorre no local do evento, no local do acidente, antes de qualquer possibilidade de tratamento, tá? Mesmo no sistema mais avançado de tratamento em trauma. Ou seja, se a gente estiver trabalhando no SAMU e deslocar uma unidade avançada, a gente pode ter morte, tá? A gente ainda sabe que ocorre a morte. Por quê? A gente não consegue ou chegar em tempo hábil, ou o número de lesões é tão grande que a gente não consegue tratar essa vítima de maneira adequada para prevenir essa evolução para o óbito, tá? Por isso a gente tem que estar atento a isso, essa chance, tá? E a curva de morte, primeiro, né? O primeiro pico de morte é o quê? A morte no local do evento. Teve a lesão e a pessoa morreu. Segundo pico de morte, hora de ouro. O que é isso? É o primeiro socorro, tá? A pessoa não recebeu ele adequadamente, não conseguiu identificar os riscos. E o terceiro pico de morte é por complicações. Teve um atendimento, mas como é um politraumatizado, complicou, agravou e morreu, tá? Então a gente tem essa chance também. E as fases, né? A gente agora vai entrar um pouquinho e falar das fases de atendimento de um politraumatizado. A gente tem a chamada, o que é isso? É quando a pessoa liga para o serviço, aí tem a regulação, que vai ser quem vai determinar se vai ou não para o médico, passa para o médico determina o envio da equipe. A equipe vai avaliar o cenário, né, ou seja, o local do acidente, o que pode ter ocorrido, né, que é aquela avaliação da cena que a gente já falou, e aí tem a manobra de sobrevivência, que são os primeiros socorros, e o deslocamento da vítima para uma unidade hospitalar. E aí a gente tem que trabalhar isso rapidamente, senão a gente perde essa vítima. No envio hospitalar, a vítima chegou, a gente tem uma avaliação inicial, né? Essa avaliação ela vai ser uma sala de emergência, que tem uma equipe multiprofissional, equipamentos, laboratório e radiologia. A gente não consegue avaliar fraturas somente no olhômetro, né? A não ser que seja uma fratura externa, a gente exposta, a gente vai saber que ela está ali, mas senão a gente precisa de o quê? Do raio-x e de laboratório para avaliação, às vezes de exames, para poder avaliar, né, como que está essa pessoa, né? A gente não consegue adivinhar tudo. E o atendimento primário de uma vítima politraumatizada, como que é? Né? Vamos falar um pouquinho desse atendimento. Primeiro, né, a gente sempre tem que lembrar da segurança do socorrista. O socorrista sempre tem que avaliar a cena. A cena é segura? O local do acidente é seguro? O que aconteceu? Né? Quando você chega, o que aconteceu? Foi uma colisão frontal? Foi um atropelamento? O que aconteceu? Né? A cinemática do trauma. Liderança versus comunicação. Né? A gente tem que ter um líder e uma boa comunicação. É uma vítima ou são múltiplas vítimas? E aí a gente tem que estar bem atento, tá? Se é uma vítima ou várias, e aí o que a gente pode fazer? E a avaliação primária, tá? A avaliação primária dessa pessoa, né? A gente tem que estar atento a isso. Então vamos lá. Cena segura. O que é isso? A gente fala que a avaliação da cena não leva 10 segundos. Né? Você consegue ter um contato verbal e visual com a vítima, né? Você chega, corre o olho, não, dá para sinalizar, sinaliza, tá? A sinalização às vezes demora mais de 10 segundos, mas você consegue já avaliar a cena em 10 segundos. Você já olha e sabe se for um atropelamento, se for uma colisão, isso é rápido. Durante a avaliação inicial, né, a gente tem que considerar 4 principais riscos de vida, que é o quê? A obstrução das vias aéreas. Tá livre? Como que a gente sabe sobre a obstrução das vias aéreas? Olá, tudo bem? A vítima te responde, oi. Bem, ela está com as vias aéreas livres, ela conseguiu responder. Respiração. Tá tudo bem? Tá me ouvindo? Tô. A gente consegue ter uma noção aí, né? Circulação. As sinais de circulação, o pulso está presente? Quando você pergunta, você olha se o pulso está. Sangramento. Você consegue ver sangue no local? Há alguma hemorragia? Se há hemorragia, tem uma grande quantidade de sangue? E outra, apresenta sinais ou estado de choque hipovolêmico? A pessoa já apresenta rebaixamento do nível de consciência, já está com tontura, para a gente poder indicar que é um choque hipovolêmico, teve uma grande perda de sangue. Isso também a gente consegue avaliar
na cena. E aí a gente tem o ABCDE, que a partir de 2018 ele virou XABCDE. Por quê? Primeiro a gente vai avaliar hemorragia, tá? Então a gente vai controlar antes de qualquer coisa um sangramento externo grave. Se tem uma grande quantidade de sangue, a gente vai fazer esse controle, né? Que o X aí de hemorragia. Depois nós vamos fazer o controle das vias aéreas e estabilizar a coluna cervical, avaliar a ventilação, né, e a respiração. Depois, circulação com controle de hemorragia, e aí são hemorragias menores, porque a hemorragia grande já foi controlada, né? Por que a gente controla ela antes? Por causa do risco de choque. Depois nós vamos fazer o exame neurológico sumário, né, escala de Glasgow, e a exposição com controle de hipotermia, né? A gente vai expor a vítima para avaliação como um todo, mas sempre pensando no controle de temperatura. A gente não expõe uma vítima por causa do frio. A gente tem que estar atento a isso. Aqui a escala, né, de coma de Glasgow, tá? Eu não vou pedir vocês para decorar ela, mas a gente precisa compreender. O que é isso? Ana, primeiro, a gente vai ter que avaliar se essa pessoa ela abre o olho ou não, tá? Abre o olho, a pessoa está com o olho aberto. 4. Abre o olho é o comando verbal. Dona Maria, abre o olho, ela abre. 3. Ou seja, ela está sonolenta. Pressão de abertura dos olhos. Você faz um estímulo de dor, ela abre o olho. E quando não tem nenhuma, tá? Você chama, faz estímulo, ela não consegue abrir. 1. E quando não tem resposta, né? A gente classifica como NT, né? Não responsivo. Resposta verbal. Olá! Oi? Ok. 5. Quando a pessoa está desorientada, você conversa com ela, ela não consegue ter informações. Quando ela só fala algumas palavras, tá? Aí ela recebe 3 pontos. Sons. Blá, 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 sons. 2. Nenhuma resposta. Ela vai receber 1. E quando ela não tá, né, responsiva, não NT. Resposta motora ao comando. Levanta a mão. Levanta a mão. Beleza, 6. Localização da dor, né? Só tem resposta quando ela tem dor. Flexão normal, tá? Ela consegue flexionar os membros normalmente. Flexão normal. A extensão, né? E nenhuma resposta. Então, a gente tem que ter noção dessa resposta motora. E após, né, a gente analisar a escala, a gente faz a avaliação pupilar, né? Tem pupila reagente à luz, tá? Isso a gente precisa ter uma lanterna, pode ser lanterna de celular. Ou não, né? Existe, as duas pupilas dilatam. Não, não existe, tá? E aí, essa pessoa vai receber o valor, né, de acordo com o ECG. Aí, se a pessoa tem uma reação pupilar completa, se não subtrai. E se a pessoa tem uma reação apenas de uma pupila reagente à luz, você subtrai 1. E se a pessoa, né, não tem nenhuma reação à luz, você subtrai 2. E aí, você tem a pontuação na escala de Glasgow, tá? E que vai ser mínima de 1 e máxima de 15. Quanto mais próxima, mais baixo, né, mais grave o estado dessa pessoa. Para que a gente faz essa avaliação dessa escala de coma de Glasgow? Porque a gente precisa ter uma noção do quão grave a pessoa tá? Essa avaliação, ela é feita para a gente poder mesmo encaminhar essa vítima mais rápido e saber quais são as vítimas, principalmente em casos de politraumatizados com mais de uma vítima, qual está no estado mais grave e precisa de um atendimento mais rápido, tá? Lembrando que se a pessoa já tiver com as duas pupilas não reagentes, normalmente essa pessoa ela já entrou em morte, né? Ela pode ter um dano cerebral grave ou pode ter morrido. E a pessoa que não tem mais, né, chance de sobrevida, a gente não prioriza. A gente prioriza quem tem chance de sobrevida, né? Se já morreu, a gente não tem primeiro socorro a ser prestado. Então, a gente tem que estar atento a isso também. E a manobra, né, se há risco de trauma cervical, né? A gente faz a manobra de jaw twist, né, que é indicada no lugar daquela abertura da boca. Para quê? Para a gente poder tracionar as mandíbulas e ver a via aérea, a obstrução da via aérea. Ana, mas se a gente fizer a manobra tradicional e estender o pescoço, o resultado pode ser uma lesão cervical e aí a vítima ficar paraplégica pro resto da vida. Então a gente não pode traumatizado, não faz. A gente faz a manobra de jaw twist, que é o quê, né?
A diferença, né, de jaw twist e chin laft é o que? A jaw twist, você tem a anteriorização da mandíbula. Você vai posicionar, né, os dois dedos aqui e fazer isso, tá? Se vocês tiverem oportunidade, pede alguém em casa só para você tracionar, não é para fazer força, só para você ver a posição. Quando você faz essa posição, ó, você consegue abrir a boca da vítima, tá? Sem precisar de fazer a elevação e a tração. Porque o que acontece nessa aqui? Minha cabeça fica imóvel e eu abro a boca e consigo fazer a extensão da via. Já no chin left eu tenho que fazer o quê? Hiperextensão. E aí eu aumento, né, a extensão aqui do pescoço. Existe a chance de trauma, tá? Do rompimento da medula, por exemplo. Então a diferença principal delas são essas. Transporte da vítima, né? Antes de retirar uma vítima do local, a gente tem que avaliar o estado, né, dessa vítima e calcular o peso da vítima. Por quê? Para ver o número de socorristas. Isso também é importante. Ai, Ana, mas se a gente só tinha 2 socorristas, a pessoa pesava 120 quilos. Vocês dão conta de pegar? Se não der, precisa de ajuda, tá? Se tem pouco socorrista e a vítima é muito pesada, a gente precisa, né, de ajuda para poder pôr essa vítima na maca, mesmo que ela já esteja na prancha, porque senão a gente tem o risco de deixar a vítima cair e causar mais um dano, tá? Então isso é importante. Movimentar a vítima, né, durante o transporte o mínimo possível. Evitar arrancadas bruscas ou paradas súbitas, né? Isso é importante principalmente para quem dirige. Transportar em baixa velocidade. Aí é um problema, né? Que você precisa que a pessoa vá rápido, mas ela não pode correr muito, por causa do risco de uma freada brusca, né? Então a gente tem que estar atento a isso. E não interromper respiração artificial e massagem cardíaca se essas forem necessárias, né? É muito comum, não sei se vocês já presenciaram, mas a gente vê às vezes pessoas, ambulância parada na beirada da rodovia, né? Principalmente transporte. Tá transportando uma vítima grávida aqui para Belo Horizonte. De Itaúna para Belo Horizonte, chega ali em Joatuba, Matheus nem para. Por que a ambulância para? Às vezes é para massagem cardíaca, né? A vítima parou e precisa fazer ressuscitação cardíaca. Com a ambulância em movimento, isso é bem complicado, né? Tem a chance do socorrista cair em cima da vítima, enfim. Então a gente faz isso aí com a ambulância parada. A técnica de transporte, primeira coisa é a estabilização da pessoa em prancha longa, né? O que você faz? Você vai colocar essa pessoa sobre uma prancha, né? O objetivo é proporcionar uma imobilização completa da vítima, né? Para que isso a gente tenha o quê? A gente tem um simples e a imobilização lateral da cabeça, com o baixal. Para a gente colocar a vítima em cima da prancha, a gente faz o rolamento, e isso é necessário um número de pessoas, né, para fazer esse rolamento adequado. E aí a gente tem o quê? Paciente com uma indicação de mobilização de coluna vértebro-medular, que necessita da prancha, né, longa, a gente necessita do rolamento 90 ou 180, tá? E aí vai depender da posição em que essa vítima se encontra. A gente também utiliza o colete de mobilização dorsal, tá? Então a gente tem que avaliar se a pessoa tem risco de fratura na coluna, né, dorsal. A gente também vai usar esse colete de mobilização dorsal e o cervical, né, que a gente vê já o colar cervical colocado e aqui o colar dorsal. Aqui, ó, já uma vítima, né, presa no você fazer a mobilização ainda no veículo, ó. Colar cervical, né, um vai ficar atrás do veículo, imobiliza, coloca o colar e aí vai fazer a retirada dessa vítima de dentro do carro, tá? Técnica de transporte e estabilização manual da cabeça. O que vai acontecer? Não tem colar cervical ainda, né? A vítima não conseguiu colocar ainda. Então, mantenha a região da cervical alinhada em posição neutra até que a vítima esteja completamente imobilizada. Foi o que aconteceu aqui, né? Você tem uma pessoa que vai ficar atrás, que vai segurar a cabeça da vítima para manter essa cabeça imobilizada. Com isso, a vítima não movimenta e não tem a chance de ter uma lesão na cervical. Então, isso é indicado, né, quando a gente tem uma lesão que sugere um traumatismo crânioencefálico ou um traumatismo raquimedular. E a gente avalia na cena, né? Se tem esse risco, a gente imobiliza a cabeça. Isso é muito comum nos acidentes com motociclista, né? A gente imobiliza a cabeça
para que essa pessoa não movimente. Ela está no chão, a gente mobiliza para que não tenha um risco. Estabilização manual da cabeça, qual que é a técnica, né? Se o paciente estiver em pé, então a pessoa vai segurar aqui e vai segurar aqui atrás, tá? E aí, por quê? Porque ela não movimenta, então ela tem que segurar mesmo. Se a pessoa estiver deitada, a gente vai posicionar a mão aqui, aqui e segurar a cabeça, tá? Tentem fazer isso em casa, tá? Com outra pessoa. Você vai segurar, não é apertar não, tá, gente? É só imobilizar. Você vai fazer isso, ó. E segura um tempinho. Vocês vão ver o tanto que a cabeça pesa. E a pessoa relaxada, né? Você pede pra pessoa relaxar e você vai imobilizar. Não é apertando, tá? É segurando. E aqui, tá? Em pessoas com acidente de moto, às vezes a gente precisa levar a mão por trás do capacete e segurar a cabeça, tá? E segurar naquela posição até que seja colocado o colar. E aí vocês vão ver também que a cabeça, ela tem um peso considerável, tá? Por isso que a gente precisa da técnica correta. Então, abordagem, né, anterior, posterior com a vítima sentada em veículo, tá? Essa posição das mãos, que é aquele que a pessoa ainda está dentro do veículo. Quando a pessoa está em pé e quando ela está em decúbito, né, quando ela está deitada. O colar cervical, ele promove a estabilização parcial da coluna, tá? Ou seja, não é 100%, mas já ajuda muito. E aí, como que se coloca esse colar cervical, tá? Quando você tem a vítima, você vai segurar, imobilizando, né? A pessoa vai passar o colar por trás e fechar ele aqui, tá? Você não levanta a cabeça. E aí a pessoa vai para a prancha longa, tá? Na prancha, a gente imobiliza a cabeça para ela não rotacionar. Vocês vão ver que o colar, ele não permite esse movimento, mas ele permite o nãozinho, né? O pular para cá, para direita e para esquerda. Então, a gente coloca, né? A gente estabiliza a pessoa, né? Na prancha com o baixal e os cintos. Que ela não faça essa rotação durante o transporte. E aí, você leva a pessoa. Outra coisa importante. Na prancha também você coloca o quê? As cintas, tá? Para que a pessoa não role. A gente jamais vai transportar uma vítima sem a cinta, porque ela pode rolar durante o transporte. No caso de capacete, né? É um quadro comum, vítimas de motociclistas, né? A gente precisa fazer remoção desse capacete. Tá? E aí você precisa de 2 socorristas. A gente nunca remove o capacete só de um socorrista. A gente precisa de 2. Um que vai estabilizar o pescoço e o outro que vai fazer a remoção. E aí a gente vai pensar na assistência da enfermagem imediata. O que a gente precisa fazer? Né? Fazer uma avaliação rápida da vítima, identificando e priorizando o atendimento, de acordo com a gravidade. Transportar de forma adequada, né? De acordo com os cuidados específicos com a cabeça e a coluna, evitando a flexão ou distensão que possam comprometer a medula. A gente precisa estabelecer via aérea permeável a fim de evitar a hipóxia, né, a falta de oxigênio do organismo. Ventilar e oxigenar conforme indicação e acesso, tá? Se tem como ventilar e o acesso que a gente tem. Monitorar os sinais vitais, tá? E traçados de eletrocardiograma, aí já é dentro da unidade hospitalar. Garantir acesso venoso calibroso, né? E os batimentos, né, dessa vítima rigoroso. A gente precisa também avaliar. Observar o estado neurológico, as pupilas e os reflexos. O nível de consciência, o paciente está consciente, continua consciente, como que tá? Sinais de choque, tá? Hemorragia, se tem ou não. Sangramentos, qual volume. Vômitos, se a pessoa tem ou não. Quando a gente tem lesão cerebral, a gente tem vômitos em jato. Tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. A pessoa pode estar tendo vômito em jato e ela indica uma lesão cerebral. Sistema cardiorrespiratório, como que tá? E as lesões, né? Tem lesão cefálica, torácica, abdominal e medular, ou alguma outra lesão e como que tá a evolução dessa lesão, né? Se está afetando o nível de consciência, se está afetando alguma coisa que vai evoluir, mostrando o pior do quadro. A gente tem que ficar atento à dispneia, né? Que é a falta de ar, a hemoptíase, que é a presença de sangue no pulmão, e o pneumotórax, tá? Preparar materiais que podem ser necessários, né, como materiais para intubação, para drenagem e traqueostomia,
tá? Ainda no pronto-socorro, a gente tem que estar atento, que pode ser que a gente precise realizar algum procedimento, né? Então, o médico vai te solicitar e você precisa estar ciente de onde está esse material e ele tem que estar próximo a você aí para que esse atendimento seja rápido e adequado. E aí a gente vai ter alguns traumas, pensando, né, eu vou falar dos traumas cérebro-pé, né, encéfalo-caudal. O primeiro deles é o crânioencefálico. Que tipo de trauma é esse, né? Ele é o traumatismo crânioencefálico, ele é definido como toda e qualquer lesão que envolve anatomicamente o couro cabeludo até o parênquima do encéfalo, tá? E ele pode ser aberto quando você tem corte, se você consegue visualizar, ou fechado, ou seja, ele pode estar dentro do cérebro, uma hemorragia aí dentro do cérebro, tá? Então a gente precisa estar atento a esse tipo de trauma. Alguns dos principais sinais de traumas, né, no crânio é alteração no nível de consciência. Você vê que o paciente não tem um nível de consciência de onde ele está, não consegue distinguir muita coisa. Fala desconexa, você vai conversar com o paciente e não consegue falar muita coisa. Esquecimento, de repente ele esquece onde ele estava. Perda de orientação temporal, né, ele não sabe que dia onde ele está. Náuseas e vômitos, né, principalmente vômitos em jatos. Ferimentos extensos, né, a gente vê ferimentos às vezes na cabeça, ou deformidade. E sangue saindo, né, pelo nariz e pelo ouvido. Também são indicativos de traumatismo craniano. Aí a gente vai avaliar a gravidade pela escala de coma de Glasgow. Eu não vou repetir essa escala, né, a gente falou já dela. Falou também da pupila, né, reativa, a gente precisa avaliar. E a gente tem que lembrar o quê? O mínimo que a gente espera encontrar nessa escala seria 3 pontos, tá? Quando a pessoa está no nível 8, ela já precisa de uma intubação. Então, já é um quadro mais grave e a pessoa precisa ser entubada, ou seja, ela já não consegue respirar sozinha, né? E se ela já tiver com reação pupilar bilateral, também a gente vai ver a importância disso. Então, a escala de coma de Glasgow, ela menor que o 8, ela já é um coma, né, e um traumatismo crânioencefálico grave, que é quando já precisa de intubação. De 9 a 12 é um traumatismo crânioencefálico moderado, mas a gente tem que correr porque ela pode evoluir para o grave. E quando você está no TCE leve, é de 13 a 15, né, teve a contusão, teve um corte, mas a pessoa está consciente ainda, está responsiva, ainda é considerado leve. Mas a gente tem que estar atento também para não evoluir para o moderado e para o grave. O tratamento do traumatismo crânioencefálico, TCE, ele vai depender da gravidade e a gente vai ter quais tipos de tratamento? O repouso, a medicação e a cirurgia. E aí vai depender da gravidade. O trauma do crânio, então, ele é responsável por 50% das mortes em pacientes politraumatizados, tá? São as principais causas de óbito nas vítimas e acidentes automobilísticos. Então, o traumatismo crânioencefálico, né, o TCE, ele é grave, né? Se a gente identificou, a gente tem que lembrar, essa vítima é grave, ela pode evoluir e morrer ainda no local da cena ou no pronto-socorro. Então, a gente tem que atender rápido e com eficiência. E aí a gente vai ver fraturas, né? Quais são as fraturas que a gente vê? Primeiro, fraturas de base de crânio. O que a gente observa? Base do crânio é essa região aqui, ó, que é atrás, na nuca. Fístula licórica, né? A gente pode ver líquido. Equimose, né? Que é os olhos de Goscinny, aquele olho arroxeado, que é o olho de Goscinny. Equimose retroocular, que é o sinal de Batten, tá? Então, próximo aqui. Disfunção do sétimo nervo, né? Então, a gente tem uma paralisia facial ou perda da audição, também são indicativos, a pessoa não ouve ou ela perde a face. Então, aqui, ó. Essa aqui, né, é o sinal de Batten. Sinal de Batten, olho de Goscinny. E aqui, ó. Bem grave, né? E assistência que a enfermagem vai prestar. O que nós vamos fazer? Nas primeiras 48 horas, após o traumatismo, a gente tem que ficar atento à escala de Glasgow, escala de coma de Glasgow. Então, por isso que a gente tem que saber ela, né? Eu falo que vocês não vão decorar, vocês vão aprender. A gente sempre vai aprender essa escala.
Manter via aérea PERVs, né? Níveis de pressão intracraniana, tá? Principalmente se for feito cirurgia, a gente tem que avaliar e registrar. A nutrição enteral, ela deve ser iniciada somente após 48 horas da admissão na UTI. Nos pacientes que apresentarem fraturas de base de crânio, a sondagem nasogástrica ou nasoenteral deve ser feita por via oral e não via nasal, tá? Pois podem provocar infecções do tipo de meningite e lesões secundárias. Então, a gente sempre vai passar pela boca e não pelo nariz. Ana, mas aí, quem prescreve? O médico. Mas a gente tem que estar atento, porque se a gente viu que é um paciente que tem traumatismo de base de crânio, a gente tem que estar atento que ele não pode passar pelo nariz, vai ser sempre pela boca. E seguir o protocolo de avaliação neurológica e os cuidados de enfermagem prescritos. Tá? Então, a gente vai ter as orientações do neurologista para avaliação desse paciente. Que é uma vítima, né, politraumatizada, ali que é a marca do cinto de segurança. Ajudou? Ajudou, né? Mas a gente tem que pensar o tanto que isso pode ainda complicar, mesmo com o cinto de segurança. Aqui no abdômen, ó, marca do cinto de segurança. Aqui a pessoa provavelmente usava só aquele cinto de 2 pontos, que hoje está sendo abolido. E a gente tem os traumatismos no abdômen, né? Que aqui eu trouxe um trauma aberto com exposição de um órgão. Aqui, um acidente com um empalamento, né, com uma barra de ferro. Ana, acontece essas coisas? Acontece. E a gente tem que pensar algumas coisas quando a gente tem traumatismo desse tipo. Primeiro, localizar e proteger as vítimas, né? Verificar quais são as vítimas, onde elas estão. Elas podem ter sido arremessadas, né, para fora do veículo, estar presas nas ferragens, caiu na pista. Enfim, a gente tem que ficar atento a isso. As vítimas, elas podem ser encontradas em locais perigosos e a gente precisa fazer o quê? Removê-la, né, de maneira adequada para que não tenha nenhuma complicação e afastar essa vítima de um novo acidente. O que a gente nunca deve fazer em qualquer vítima de trauma? Abandonar a vítima no local do acidente, omitir socorro, né, sob pretexto de não testemunhar, tentar remover a vítima presa em ferragem, a gente não faz isso quem faz é o bombeiro, tumultuar o local do acidente e deixar de colaborar com as autoridades competentes. Tá? Se a gente tem a capacidade, a gente vai ajudar. No traumatismo abdominal, então, a gente vai ter esse tipo de trauma. Ele é a principal causa de morte de indivíduos com idade abaixo de 45 anos. Né? Então, a gente sabe que são vítimas novas e que tem chance de morte aí grande. É uma das principais causas, né, de morte nos doentes traumatizados, que ela pode ser evitada. Tá? O abdômen é considerado a terceira região mais frequente afetada em um politraumatizado. Então, ela está quase sempre presente. E ele pode levar à morte, né, por causa de uma hemorragia, que leva um choque, ou uma infecção, né, se tiver perfuração de intestino aí, risco de infecção. Então, a gente tem que estar atento a ela. No anatomia do abdômen, né, a gente tem que lembrar que a gente pode dividir em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo, é o mais clássico. Ou em 9 áreas, né, que é a hipocondríaca direita, região lateral direita, região inguinal esquerda, região epigástrica, né, acima do estômago aí, região umbilical e a região púbica, e no lado esquerdo, região hipocondríaca esquerda, região lateral esquerda e região inguinal esquerda. Tá? A gente pode dividir ela nessas 2 formas anatômicas para avaliação. E a gente tem o que dentro do nosso abdômen, né? O baço, o fígado, o intestino, o pâncreas, o rim e o trato urinário, o músculo diafragma, grandes vasos e alguns ossos, como a pelve, costela e coluna. Tá? Então, a gente tem um grande número de estruturas aí que podem ser afetadas durante um trauma. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso. No trauma fechado, ele é causado, né, por energia cinética significativa, por impacto direto ou por desaceleração ou projeção do órgão. Direto, quando ocorre a lesão, né, devido ao impacto contra o cinto de segurança, por exemplo, e indireto, quando resulta pela aceleração ou desaceleração durante um acidente. Já o trauma aberto, ele tem que ter, né, uma perfuração, que pode ser uma invasão através de uma arma branca ou um esmagamento com corte,
e perfuração, né, que leva à exposição de vísceras ocas ou maciças, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. E aí, quando você tem a vítima, você faz a avaliação do ABCDE, né? Lembrando que a gente tem que fazer o X antes, se tem uma hemorragia grande. Então a gente vê a via aérea, a gente vê a ventilação, a circulação, faz a avaliação neurológica e exposição do doente e prevenção de hipotermia, né? Para fazer a avaliação de como que está aquilo. Quando a gente faz a atenção à via aérea, a gente observa o quê, né? A gente mobiliza a coluna cervical, porque ele é um paciente politraumatizado, observação rápida, né, se está ou não respirando, estabiliza a coluna e faz a suplementação de oxigênio se necessário, tá? Se a pessoa continuar em ar ambiente estiver tranquilo, a gente mantém. Na ventilação, a gente observa os sinais clínicos, né, de insuficiência respiratória, que pode ser a cianose, o adejo nasal, que é aquele movimento, batimento de asa, de nariz, os sons respiratórios, se eles estão ausentes ou diminuídos. E a preparação para a ventilação mecânica, caso seja necessário, tá? No caso de ser necessário, pode ser a máscara, né? Ou necessário a intubação ou a tráqueo, se não tiver como intubar a vítima. Na circulação, a gente faz o controle de hemorragia, faz a reposição do déficit de oxigênio, né? Se a pessoa teve hemorragia, ela tem um déficit. Controle de acidose tecidual e a manutenção da temperatura corporal. Já ainda, né, a gente faz a apreciação neurológica desse paciente através da avaliação da escala de coma de Glasgow, avaliação dos sinais de lateralização e observação das pupilas. A gente espera que as pupilas estejam as duas reativas, né, para não ter um indicativo aí de dano neurológico. Observa cuidadosamente o corpo desse paciente, né, despido, incluindo a região dorsal, tá? Se a gente só vai avaliar o dorso se a gente puder fazer a rolagem desse paciente, porque se ele tiver risco de um traumatismo crânioencefálico com base, né, que vai ser a lesão da medula, na região cervical ou na lombar, a gente tenta evitar o rolamento por causa do risco dessa lesão. A gente precisa mobilizar essa vítima antes de fazer esse rolamento. E aí a gente faz a avaliação das costas quando vai colocar a vítima na prancha, tá? Então a gente às vezes vai precisar fazer essa avaliação quando vai colocar a vítima na prancha. A gente então olha a temperatura corporal, né, se está ambiente, se está adequada, se precisa de manta, né, ou se ele está tendo a baixa, e administração de soro e sangue previamente aquecido quando indicado e prescrito. Tá? A gente não administra se não for indicado e prescrito. E a exposição do doente e prevenção da hipotermia, a gente tenta sempre proteger o paciente da hipotermia, né? A gente sabe que quando baixa a temperatura, a gente vai ter uma complicação da vítima. Então a gente tem que estar atento a isso. E a avaliação secundária, né, quando a vítima está tranquila, já fez tudo, toda avaliação a gente observa, né, se teve ou não alergias, pergunta, conversa, medicação habitual, se ela já faz uso de alguma medicação, a história pregressa, se ela já tem alguma patologia, última refeição, quanto foi que ela se alimentou, e medicação que a doente foi exposto durante o evento do trauma, né, se ela teve ingestão de alguma medicação, se ela teve ingestão de álcool, se ela teve ingestão de drogas, essas informações são importantes. Uma vez que a gente sabe que o paciente teve ingestão de drogas, dependendo da medicação que ela receber no pronto-socorro, ela pode ter uma reação, né? Ou o efeito não ser o esperado. Então a gente tem que estar atento e orientar a vítima quanto a essas informações. Na avaliação secundária, é importante a gente, né, avaliar o seguinte. Aqui a gente vai fazer a história clínica, né? A velocidade do veículo, se a pessoa tiver noção, tipo de colisão, intrusão de partes do veículo para dentro do compartimento de passageiros, foi acionado ou não no airbag, se o assento ocupado pela vítima, como é que tá, se teve traumatismo penetrante, né? Momento de agressão, se teve arma, se teve distância entre a vítima e o assaltante, número de facadas ou tiros e volume de sangue perdido. Então, a gente faz uma avaliação geral aqui, né? A gente já viu a condição da vítima, sabe que ela já não está em risco, né? A gente está avaliando aí mesmo a cena como um todo. A gente faz a inspeção, né? Para procurar escoriações, contusões, hematomas, se tem ferimentos abertos, ausculta, né? Para ver se tem a presença e a ausência de ruídos hidroaéreos, a percussão, né? Para ver se tem dilatação gástrica, se tem massa maciça ou presença de sangue na região do abdômen,
Palpação, né, para ver se a pessoa tem uma defesa involuntária. Dor superficial ou profunda, né, quando ela tem uma descompressão brusca, também é indicativo de hemorragia ou fratura. Então a gente faz uma avaliação completa aí dessa vítima. Ana, mas a gente faz essa avaliação ainda no local do acidente? Depende do tempo, né, decorrido, mas a gente pode fazer essa avaliação no hospital. Então a gente tem que avaliar o paciente como um todo, tá? Aqui agora a gente tem tempo, a gente tem recurso e a gente precisa avaliar um paciente como um todo. Na avaliação secundária, a gente faz a compressão manual, né, das cristas ilíacas, né, para quê? Para avaliar fratura de pelve. Toque retal, né, pode acontecer se é necessário, para ver sangue na luz retal, se teve perfuração do intestino e atonia esfinteriana. Exame do pênis, né, para ver se tem sangue no meato uretral, né, se tem alguma lesão na urina, se a gente tem presença de sangue na urina também. Exame vaginal, para ver sinais de violência sexual e estrangulamento. Exame da região do glúteo, né, medidas axilares e sondas, né, gástricas e vesical. Então a gente vai avaliar o paciente como um todo, ver o que ele precisa. Ana, mas se o paciente não tem um indicativo para sonda, ok, eu não vou passar sonda, tá? Mas a gente tem que observar como um todo. Esse é o momento que a gente vai avaliar para não passar nada, né? Porque esse paciente ele pode descompensar, ter um agravamento do quadro. E o nosso objetivo aqui é que esse paciente não se agrave, tá bom? Então a gente tem que estar atento a isso. Na avaliação secundária, a gente pode fazer exames complementares. Aqui eu trouxe alguns que o médico pode pedir, né? Como a ecografia, né? Que vai avaliar a presença de líquido peritoneal. Lavagem peritoneal para diagnóstico, né? Que vai detectar a hemorragia intraperitoneal e avaliação de presença de líquido livre no espaço hepato-renal, espleno-renal, fundo do saco de Douglas e no saco pericárdio, ou seja, faz uma avaliação para ver se tem ou não hemorragia, e uma TC, né, que é a tomografia computadorizada, que faz a detecção de lesões aí, que é normalmente realizada quando o paciente já está um pouco mais grave, né, mas a gente pode também fazer solicitação, o médico fazer solicitação, sem que esse paciente esteja tão comprometido. E a gente sempre vai evitar a tríade da morte. Ana, tríade da morte? Vocês vão ver que a gente tem uma tríade da morte, que é o quê? Hipotermia, né, que vai levar a arritmia cardíaca. Então, olha só, baixa de temperatura leva a arritmia cardíaca, redução do débito cardíaco e aumento da resistência vascular sistêmica, ou seja, uma descompensação cardíaca. Então, a gente tem que manter o paciente aquecido. A coagulopatia, né, ela leva o quê? Tromboxanos e prostaglandinas. E aí, resultado, um coágulo e uma embolia. E acidose, né, devido ao aumento da produção de lactato. A gente também trabalha para a prevenção disso. Tá? Então, a tríade da morte no politraumatizado, ela tem que ser bem avaliada. Tá? O paciente politraumatizado, ele é grave e normalmente ele vai para onde? Para o UTI. Né? Ele vai para o CTI. Então, se ele está lá, a gente vai ter que monitorizar ele bem de pertinho. Então, o paciente completo. Então, até que ele chegue no setor, a gente é responsável por ele no pronto-socorro. No traumatismo, né, crânioencefálico, a gente falou, né, que é um traumatismo do cérebro, aqui está a nossa anatomia, calota craniana, retirada da meninge e exposição do cérebro. A escala de Como de Glasgow, novamente, tá? A gente avalia o nível de consciência através da abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. O coma já é considerado aí nível 8, tá? Então, já é um paciente grave, tá? Ele é grave, ele vai para UTI, não tem o que falar. Ele é grave, até que ele melhore, ele é grave. A avaliação da pupila, né, quando a gente pede para avaliar, a gente tem avaliação com midríase unilateral. O que é isso? Né, você tem uma resposta rápida à luz ou lenta, tá? E aí pode ser compressão do terceiro nervo secundário, herniação tendorial, né, um TCE, então ele já teve uma hérnia, então ele tem uma alteração na reação da pupila. A midríase bilateral, né, que é quando você tem a resposta lenta ou ausente à luz, que pode ser a compressão do terceiro nervo bilateral ou perfusão cerebral inadequada, tá, devido a um TCE. A miose, né, que é a redução da pupila, pode ser por drogas, né, principalmente os opiáceos, encefalopatia metabólica ou lesão de ponte, tá, aquela região que atrás no cérebro da ponte, se tiver uma lesão. A miose unilateral, né, pode ser lesão
no travo simpático. Então, ela é uma lesão também no cérebro. E a gente tem as pupilas não reativas quando a pessoa já está em morte cerebral, tá? Não coloquei elas aqui, mas a pupila não reage. Já é uma morte cerebral. E o traumatismo crânioencefálico, ele pode ser uma concussão, né? Uma lesão axial difusa. A gente tem aqui um exemplo disso quando você está sendo golpeado, né? O cérebro ele bate, ele tem um ponto de impacto, né? Onde ele foi empurrado e o choque contra a calota. E a gente ainda tem o traumatismo por objetos penetrantes, né? Como, por exemplo, uma arma de fogo. Ela forma uma cavidade, né? E aí leva um momento, né, de compressão e esmagamento, e dependendo a trajetória ir até a morte. E é um objeto penetrante, né? Como uma arma branca, ó. Ele pode penetrar. E falando sério, a gente tem o início da medula, né? Ela é uma continuidade aí até a região sacral. A gente tem esse número de vértebras, então a gente tem 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares. Então isso é importante a gente saber esse número, porque a gente tem essas vértebras e a altura da lesão raquimedular, ela vai determinar a consequência para esse paciente. A vértebra, né, anatomicamente, a gente sabe que ela tem essa região, né, que é a região da coluna vertebral, onde ela vai passar, né, a medula. Tá? É importante a gente conhecer ela porque a gente pode ter fraturas que vão ser apenas trincar, né, essas vértebras. E aí, resultado. Se a gente trincou, tem resultado de quê? Pode não ter compressão da medula, tá? Vai precisar imobilizar e usar o colar cervical por um período até que essas vértebras se recompõem. Se ela romper como um todo, a gente pode ter o vazamento, né, dessa medula ou a compressão, caso ela quebre para dentro e aí lesiona e pode até romper a medula, levando então à perda dos movimentos, tá? Aqui, né, a visão da vértebra por cima e ela lateral. Os processos dela, né, o transverso, essa região é importante por quê? Porque ela vai estar presa, né, a coluna, como a gente vê aqui, ó. Ela é sobreposta uma à outra e ela pode ter a fratura aqui, ó, nesse processo transverso, tá? Não necessariamente um processo espinhoso, que é esse aqui, não necessariamente vai estar aqui nessa região já onde está a vértebra, né, no orifício, no forame vertebral. Ela pode estar apenas aqui nessas pontas. E aí a fratura pode ser não tão grave, né, vai causar dor, vai causar uma compressão de nervos, mas não teve uma compressão da medula, tá? O que é bom. E quando a gente tem, né, o traumatismo raquimedular, vai depender da altura dele, quanto mais próximo do pescoço, né, mais grave, quanto mais baixo, menos grave em relação à paralisia, tá? Aqui de novo, mostrando nas vértebras, né, a medula, ela leva o sinal para o nosso cérebro, para o resto do corpo, por isso que quando ocorre esse rompimento, a gente tem a paralisia, tá? Por isso, então, que vai depender da altura, quanto mais baixo, menos informações são rompidas, quanto mais alto, maior o número de informações rompidas, né? E isso é grave. Mas, você falou traumatismo raquimedular, tá aí falando de vértebra, mas o que é isso? Né? O RAC, ele significa coluna, cervical, e medula é o que está contido no meio, tá? Por isso que é raquimedular. Ele é aquele traumatismo, né, que acomete a coluna cervical em todo o seu conteúdo. Então, ele vai ter um rompimento de medula espinhal, raízes nervosas e vértebra. Então, você tem uma fratura da vértebra, um rompimento das raízes nervosas e também um rompimento da medula. No Brasil, o traumatismo raquimedular, ele é responsável, né, pela maioria das lesões da coluna vertebral e acomete principalmente os homens, tá, de 15 a 40 anos de idade. Os homens, eles são a maior número de vítimas do traumatismo raquimedular. No Brasil, a gente tem cerca de 942 novos casos a cada mês, o que totaliza 11.304 casos ao ano, tá? E desses,
casos, 71 novos casos por milhão por ano. É um número grande. Desses, a maioria é homem, né? 9 homens para uma mulher. E a idade mínima, ela vai variar aí de 15 a 45 anos, como a gente disse, com uma idade média de 30. Então, a gente tem que estar atento a esse grupo. Normalmente é por acidentes automobilísticos, alta velocidade, mas a gente também tem o que? As quedas, tá? Ferimentos por arma de fogo e arma branca, mergulho em piscinas rasas ou também cachoeiras e acidentes nas práticas desportivas. A gente sabe que o homem, ele é mais aventureiro, né, mais destemido, por isso ele tem um número maior de acidentes, tá? O homem é aquele que não tem medo, então ele é mais propenso a acidentes. Esse trauma ele pode ser uma consequência, né, de uma contusão da coluna devido a um acidente automobilístico, em que você tem o efeito chicote, né, quando você não está encosto da cabeça no banco, ou a perda, né, do suprimento de sangue para o medula, que ocorre devido ao hematoma, tá? E a dissecção da medula, que é o rompimento mesmo. A paraplegia, o que vai ser a paraplegia? Vai ser quando você tem um rompimento da medula na parte ainda da região cervical, né? Então você perde a função motora da região do tórax e perde as funções fisiológicas. Então você tem a paraplegia. E aí ela vai ocorrer aqui, ó, nessa região. Então ela tá onde? Na região entre a lombar e o tórax. E a tetraplegia, né, que é quando você perde todos os movimentos, inclusive dos membros superiores e inferiores, que é quando você tem a lesão aqui na cervical. E a vítima, como é que a gente vai transportar esse paciente, né? Primeira coisa, a gente tem que avaliar o estado dessa vítima. Chegou no local da senha, avalia, tá? O mesmo dentro da unidade hospitalar. Você não pode querer levar essa vítima para tomar banho de chuveiro. Ah, não, mas ele já está muito tempo acamado. Não, né? Se piora o quadro. Em todos os casos, independente da lesão ou possível lesão na coluna, a gente tem que estar atento à imobilização dessa vítima para não piorar o quadro. Ana, mas a vítima já está com paralisia. Eu posso mexer ela? Não, né? Se imobiliza, porque às vezes não é total, às vezes ainda é reversível. Então, mesmo que ela tenha um traumatismo raquimedular, a gente tem que preservar os movimentos até que o médico faça a avaliação completa e constate se tem ou não reversão desse quadro, tá? A gente tem que estar atento a isso. E aí, todo traumatizado, né, a gente considera como traumatismo raquimedular até que se prove o contrário. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. É um paciente politraumatizado? Ele tem um traumatismo raquimedular. Como você tem certeza, Ana? Não tem, até que o médico fala que não tem. Por quê? Senão eu posso agravar o quadro, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se eu agravar o quadro desse paciente, eu posso perder ele, aí ou levar uma lesão permanente. No suporte, né, a gente faz o atendimento dessa vítima através do ATCLE, avalia o ar, respiração, a circulação, né, o ABCDE, e mantém a coluna imobilizada, né, com colar cervical e prancha longa, junto com o baixal, né, que é aquele imobilizador da cabeça, para não fazer esse movimento, né. E o transporte. 5% dos pacientes com traumatismo raquimedular, eles pioram durante o transporte do local até o hospital. Por quê? Porque ele tem já uma lesão que vai agravar muito rápido. E ele é um politraumatizado, então ele está instável. Então a gente tem que estar muito atento. Ana, mas e se esse paciente for socorrido e for levado rápido? Ele ainda tem a chance de piora, tá? Então quando ele chega no pronto-socorro também. Então é um paciente que a gente precisa estar atento, agir rápido, tá? E cuidar rápido desse paciente. Se a gente não cuidar rápido, a gente vai perder ele. Tá? Ou vai perder para morte ou vai perder para uma lesão permanente. E a gente não consegue reverter esse quadro. Então a gente tem que estar atento a isso. Imobilizou, mantém imobilizado. Tá? Dentro da unidade hospitalar, a gente tem que estar atento a isso. Vai ter que fazer o transporte de uma maca para outra. Mesma coisa, sempre tomando cuidado com isso. Tá? Para quê? Para não piorar o quadro. O paciente que tem um traumatismo raquimedular é instável, né, ele tem a chance de piora muito rápido, porque ele também é um paciente politraumatizado, ele tem outras lesões. O transporte, né, ele tem que ser adequado, a gente tem o colar cervical, a prancha longa, a maca, a ambulância, e a gente tem que estar atento a quê? A como vai ser feito. O motorista, ele tem que
estar atento à forma de transportar, né? Ele não vai passar no quebra-mola rápido, ele não vai passar no buraco rápido, ele tem que estar atento a isso, freadas bruscas, né? Tudo a isso. A ambulância, ela vai transitar em vias, né, públicas. Então, as condições das vias, às vezes, não são as melhores. E aí, ele vai fazer o que ele pode para não piorar o quadro, tá? Mas a gente tem que estar atento a isso. Beleza? Então, vamos para nossas questões? Se tiveram dúvidas, se tiver alguma dúvida, mesmo esquema, me manda mensagem, me manda um e-mail que eu vou responder prontamente. Nossas questões dessa aula hoje são essas três. A1, eu quero que você explique a diferença entre paraplegia e tetraplegia, tá? O que uma difere da outra e onde pode estar as lesões. Eu quero que me explique a sequência de avaliação X, A, B, C, D, E detalhadamente, o que é o X, o que é o A, o que é o B, o que é o C, o que é o D, o que é o E. Lembrando que o X, ele foi incluído em 2018, é uma atualização recente, tá? A gente tem que estar atento a isso. E o que ele significa e o que ele é feito, né? E como que é a avaliação das pupilas e quais as alterações que podem ocorrer, tá? Lembra as pupilas reativas? Quero que coloquem ela e explicar as alterações, né? O que pode ser, onde está a alteração, tá bom? Lembrando que o nosso paciente, ele é um paciente politraumatizado, quando a gente pensa nesses conceitos. Quando a gente avalia um paciente politraumatizado, ele sempre é considerado como paciente grave e sempre é considerado como paciente com lesão cervical, tá? Por que disso? Para preservar a qualidade de vida e não piorar o quadro do paciente, tá bom? Então, respondam essas três perguntas. Mesma coisa, pode mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail ou deixar na escola. E qualquer dúvida, só me chamar, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.